Bom, a origem da vida, né? Dentro na questão 59 do Livro dos Espíritos, é uma consideração, porque não existe uma pergunta. Então ele fala, será que existe realmente um contraponto total entre a ciência e o que está escrito na Bíblia, né? Sobre a Gênesis, sobre Adão, sobre o dilúvio, né? Eu acho que a gente tem que analisar isso de um ponto de vista científico, sim, porque é óbvio que nós precisamos da ciência para não nos perdermos, mas não na limitada hoje ciência da Terra, em que se pese todas as benesses que nós temos graças aos seus estudos. Mas existe um algo a mais, que a nossa ciência não conseguiu ver ainda, que são os véus multidimensionais. Nós vivemos multidimensionalmente, quer dizer, neste momento nós estamos na terceira dimensão, porque estamos nos manifestando através de um corpo físico, mas nós não somos deste mundo material, tridimensional. Nossa pátria verdadeira é o plano espiritual, a nossa vida é totalmente multidimensional. Então, a vida teria começado, Deus criou o mundo em 7 dias? Não, claro que não, a gente sabe que isso é impossível, né? Não tem como, para Deus possível, claro, o poder dele é absoluto, mas não seria lógico. São bilhões de anos para nós sairmos de um aglomerado de fumaça, de poeira cósmica, em que Emmanuel diz que Jesus moldou com as suas próprias mãos a criação deste novo planeta, que em movimento de força centrípeta e centrífuga foi juntando os elementos, foi acoplando esta massa de energia, de partículas, até que ela se consolidasse, queimando, virando em torno do Sol, a dezenas de graus negativos, resfriando. Então, você imagina a beleza do que foi esta criação, em que as nuvens que começaram a se formar na primeira atmosfera, essa magma quente, né, que era só o fogo, era tão quente que a chuva caía e virava vapor antes de tocar o solo. Não tinha solo. Então, até que o momento glorioso em que a chuva conseguiu tocar o solo e resfriar e formar a primeira camada, a primeira crosta, né, que os minerais começaram a se esfriar, fazendo um núcleo aquecido que a gente chama de sol ígneo, em torno do qual foram se ajetando toda a crosta terrestre, foi havendo a separação do elemento água, do elemento ar, foi se criando toda a estrutura mineral para que um dia a vida pudesse vir aqui. E aí, né, por obra que nós sabemos os prepostos de Cristo, a vida foi trazida aqui de uma forma unicelular. A primeira célula que foi colocada na água, e ali ela foi se aprimorando, se desenvolvendo, criando as primeiras formas de vida aquática, até que um dia essa vida aquática saiu para a terra no anfíbio e evoluiu para o réptil e para a ave. E aí surgiu os mamíferos e desde há milhões de anos atrás, há 4,5 bilhões de anos, esse processo começou e há 250 milhões de anos surge o primeiro ser pensante ou semipensante, que foi a primeira raça humana, a segunda, porque a primeira era etérea, a dar forma através de um primatazinho pequeno, o Australopithecus, que foi crescendo, se desenvolvendo e crescendo em inteligência e desenvolvendo laços, desenvolvendo tribo, desenvolvendo linguagem ao longo de milhões de anos. Foi difícil, estava indo devagarzinho. Então é claro que nós não vimos de Adão e Eva, né? Porque se Adão e Eva só teve Abel e Caim, com quem que esses dois procriaram para ter filhos, né? Ainda mais porque o Caim matou o Abel. É claro que isto veio mais, mas eu coloco Adão e a Eva como protótipos de um experimento que veio a criar realmente a raça que predominaria na Terra, né? Com hibridização, com engenheiros siderais, engenheiros genéticos trabalhando para dar a este contingente desta primeira raça humana que era totalmente desencarnada, que vivia na 4ª dimensão, a possibilidade de gerarem corpos que pudessem captar estes seres mais primitivos, mais crescentes, a inteligência crescendo. E aí nós saímos do Homo, do Australopithecus, e vamos ao Habilis, e aí a gente começa a receber no Erectus já, milhões de anos depois, centenas de milhões de anos depois, o Erectus começa a receber os exilados de Capela, seres de grande inteligência, mas muito rudes emocionalmente e que vinham habitar estes corpos para impulsionar o desenvolvimento da Terra. Houve o dilúvio? Tudo indica que sim, que esse dilúvio houve, mas ele não acometeu a Terra inteira, ele deve estar restrito a algum lugar, provavelmente quando a Atlântida afundou, houve ali sim um dilúvio, né? Mas
a vida continuou em outros pontos da Terra. Então você tem a vida se desenvolvendo diferentemente em partes da Terra. Nas Américas se desenvolveu numa raiz, no Oriente se desenvolveu uma outra raiz, uma terceira raiz se desenvolveu na Europa, a quarta que já vinha caminhando na África, e o mundo veio crescendo. Então não dá para você descartar a gênese bíblica, mas a luz do Espiritismo vem trazer para a gente um contexto muito maior que respalda a ciência. Aliás, eu vejo o grande mérito do Espiritismo é que ele não se contrapõe à ciência, ele a usa como uma das suas bases, né? Ele se reforça no conhecimento científico, e isso faz com que o Espiritismo e a ufologia tenham um enorme campo de intersecção, porque os dois falam da intervenção extraterrestre nos processos de desenvolvimento planetário. Essa questão para mim é luminar, porque ela traz exatamente o conhecimento científico como base, vem e acresce a ela a informação dos espíritos e traz o bojo da possibilidade de consciências extrafísicas, porque isso é citado literalmente, os engenheiros siderais, os prepostos de Cristo. Bom, mas se Cristo não era desse mundo, seus prepostos também não eram. Então eles vieram aqui atuar de forma decisiva e definitiva para que a Terra atingisse o seu patamar de crescimento, que hoje está aí. Nós estamos colhendo os frutos derradeiros da quinta raça humana, que deu grande evolução ao planeta do ponto de vista racional, capenga ainda no ponto de vista emocional, mas sem dúvida a inteligência espiritual vem se desenvolvendo de uma forma maravilhosa. O Allan Kardec falava sobre a vida extraplanetária, porque ele não tinha medo de censura. O Allan Kardec ele tinha muita certeza, porque ele era um grande pesquisador. O que atraiu Allan Kardec para esta doutrina foi justamente a pesquisa científica. Ele viu as mesas girantes, ele viu os chapéus de bico, ele viu que ali havia uma intervenção extrafísica. E ele pesquisou muito tempo antes, quando os espíritos disseram para ele, você tem que publicar, ele falou, bom, é o livro dos espíritos, que não é meu, são perguntas que eu faço, eles estão trazendo, né? Mas o Allan Kardec tinha uma mente muito, muito desenvolvida, uma inteligência acima da média, né? Um destemor, um desapego ao eu, ao ego extraordinário, porque ele não tinha medo de ser rejeitado, ele era a necessidade de trazer a verdade que para ele era correta à luz do mundo. Então ele foi um grande caridoso, ele foi um altruísta maravilhoso. Né? Agora, o Allan, ele acreditava nas respostas que ele tinha, ele pesquisava e elas, para ele, cabiam. Só que ele tinha uns coadjuvantes fantásticos, né? Que nem o Camille Flammarion, e eles discutiam isso, a Revista dos Espíritos, e tem vários artigos do Camille e de outros escritores que falam sobre a vida extraplanetária, falam de contato com outros planetas, falam da vida se desenvolvendo em outros planetas. Então, houve aqui no século XIX, que foi o século das luzes da humanidade, espíritos tão abertos para o futuro, né, que deveria naquela época ter tido a redenção planetária. Talvez se nós tivéssemos ouvido a Kardec, a Camille, a Leon Denis, a todos os gênios, o Jung, tantos gênios, né, que vieram, o Montessori, o Ludwig Weiner, que fez o método Waldorf, se nós tivéssemos ouvido, hoje nós já seríamos um planeta de regeneração. Então o futuro que ainda está para ser colhido foi plantado lá atrás, no século XIX. Né? E o Livro dos Espíritos é uma semente fantástica desse novo mundo, e ele há de ser a luz do novo mundo.